Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta noite com o André Albeiro, com o Evan de Indaial, com a pastora Márcia. Nós queremos compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, que Deus colocou no nosso coração. Na verdade, é o André que vai ministrar. Amém? Nós vamos estar aí compartilhando com ele, trocando algumas ideias. Esse tempo aí que não podemos fazer os nossos cultos, estamos fazendo pela internet, para que não caímos num comodismo, ficamos sem estar ligados, antenados com as coisas que o céu tem se manifestado nesse tempo. Entendemos que o Senhor tem falado com muita gente, o Senhor tem ministrado muitas vidas nesse tempo. E essa ferramenta que o Senhor também nos dá, e nós queremos usá-la nessa noite, para que a nossa mensagem, a nossa palavra, aquilo que vai ser liberado aqui, venha de encontro com a tua necessidade também. Nós também sempre ministramos que a mensagem, a palavra do Senhor, ela venha a ser uma semente, e que nessa noite essa semente, ela venha a cair numa terra fértil, que é o teu coração, com entendimento. Talvez você esteja precisando. Eu não sei como é que você está, como é que foi o seu dia, mas eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus tão maravilhoso, a um Deus tão bondoso e tão amoroso, que Ele pode mudar toda a história da tua vida, através de uma simples palavra, não, uma palavra muito profunda, que a palavra do Senhor, ela é simples, mas profunda e eficaz. Então nós queremos compartilhar contigo, nós queremos dizer que nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, com toda a convicção, que tanto os nossos membros da nossa igreja, nossos pastores, né, as pessoas que fazem parte do nosso quadro da diretoria do Evan de Indaial, mas você que não congrega conosco, que você receba também essa palavra, amém? Se a pastora Márcia quer falar alguma coisa. Não vamos deixar para nós falar durante o... Né, André? Amém. Vamos deixar para conversar trocar umas sobre... ideias aí. Para nós trocar umas ideias, né? Eu quero passar para o André, que foi ele que o Senhor ministrou no coração para dividir uma palavra conosco. Então nós queremos passar para você, André. Amém. Ver o que Obrigado pela oportunidade. sei que Deus vai te usar tremendamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria dar uma boa noite na paz do Senhor para todos, né? E eu queria começar com um tema que tem se falado muito nesses dias, né? Sobre essa quarentena, esse confinamento que a gente foi imposto. Se ouviu muito falar assim, é tempo de olhar para dentro de casa, talvez é um tempo que Deus nos deu para cuidar do que é nosso. Verdade. Só que, irmãos, vamos entender uma coisa, que o tempo ele não para. É verdade. Não adianta dizer, eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas quando vê, passou os dias e não deu Passou a tempo de quarentena fazer. E não foi feito nada É mesmo. verdade, eu vi isso por mim lá em casa esses dias. Não, vai dar tempo de fazer isso, aquilo outro. Já está na metade dos meus dias em casa e hoje que eu tive que, vamos se acordar, vamos fazer, senão não vai dar tempo. É verdade. Então eu queria deixar esse alerta, se você tem um propósito, um projeto, de ler um livro, de fazer uma faxina na casa, organizar alguma coisa, não esqueça que os dias não param. Queria começar lendo um versículo que se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, que fala assim: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e fazer plantações. O senhor podia ver na outra versão que tem aí? Eu tenho na minha versão que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lavrar e cuidar. Exatamente. A minha versão diz cultivar e guardar. Mesma coisa. Mesma coisa. Irmãos, o que eu entendo dessa forma aqui? O jardim que Deus colocou o homem é a nossa casa, o nosso lar, onde a gente vive em comunhão, com alguém, com os familiares. E o jardim, por que Deus plantou um jardim? Deus criou o mundo, criou todas as suas plantas, suas árvores no mundo inteiro. E Deus plantou um jardim e colocou Adão lá. É porque o jardim precisa de ter um cuidado. O jardim ele não pode ficar sem manutenção, sem alguém cuidando, regando dele. É assim da mesma forma na nossa casa, nosso lar, a gente precisa cuidar e lavrar, ou plantar, né? Deus me traz para cuidar. O que é cuidar? É o prover, é tu proteger, tu ter aquele cuidado. Então eu sei que nós estamos num dilema de prover e cuidar. Nós estamos nessa quarentena, eu, por exemplo, não posso prover, porque eu não posso trabalhar,
mas eu estou cuidando. Então eu creio que a gente está debaixo de uma palavra de Deus e Deus vai honrar nisso. Ao mesmo tempo que tu está protegendo e não está se provendo, mas para poder proteger, então Deus está no cuidado e vai dar o escape, né? Então eu creio que essa crise econômica que vai acontecer, que é inevitável, mas nós que estamos em Cristo vai ser um impacto menor, porque a gente confia num provedor maior. Porque ele é um provedor, né? E também o plantar, o lavrar, né? O plantar Deus me traz como o sacerdote. Tu tem que ser o sacerdote da tua casa, plantar a palavra de Deus, ministrar com os seus filhos, com a sua esposa. Mesmo nesses dias que não tem culto, nós somos responsáveis por essa parte espiritual da nossa família, o homem, né? E o lavrar é o preparar os teus filhos, né? A educação de pai, na verdade, eu vejo assim, né? O lavrar, tu prepara a terra para outras pessoas virem e plantar nela. Então, no caso assim, tu educa teu filho para ir para a escola, ele ser educado para aprender. Sim. Tu prepara o coração do teu filho ou da tua esposa para na igreja ouvir a palavra de Deus. Então esse é o serviço do sacerdote, né? Deus trouxe mais para esse lado, dentro dessa casa, dentro desse jardim. Um outro versículo que eu queria mencionar é Gênesis 2:8. Deus, o Senhor, Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O jardim, como eu já falei, é o nosso lar, é a nossa casa. A gente ouve muito de falar, tipo, vou começar um lar, vou começar uma família com um casamento, certo? Só que no teu lar, a tua casa, tua família começou muito antes disso. Deus criou nele primeiro, Deus estabeleceu nele o teu lar e a tua família. Então depois ele te colocou lá para te cuidar. Então as coisas já estão feitas. Não adianta a gente querer criar, já estão criadas. A gente tem que manter o que Deus criou. Cuidar e cultivar o que Deus nos deu. Pastor, se quiserem comentar alguma coisa, fica aberto. Aí agora eu quero pegar um pouquinho na orelha das mulheres. Que daí... Eu sabia, gente, não ia demorar muito para pegar na nossa orelha. Olha só, Jesus. Gênesis 2:18. Gênesis 2:18 diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então, irmãos, não é um trabalho de um só, não é um trabalho só do homem e do sacerdote, é um trabalho em conjunto. É verdade. E você que é sozinho ou sozinha, Deus vai estar contigo, vai te honrar. Mas a princípio, a família é estabelecida por pai, mãe e filhos. Então, nesse tempo, nós temos que trabalhar junto. Não adianta, como diz o ditado popular, um põe de pau, outro tira de caçamba, né? Um põe de colher, outro tira de pá. Então temos que trabalhar junto e cultivar esse lar, essa casa que Deus nos deu, essa família. Porque o andar junto, a própria palavra já diz, né? Poderão dois andar juntos se tiverem desacordo, não tem como. Então, nós mulheres, nós precisamos entender isso, que se Deus nos colocou para sermos a outra metade, para sermos a ajudadora, para sermos a auxiliadora do nosso marido, nós temos que entender que mesmo eu, mulher, ou você, mulher que trabalha fora, a nossa responsabilidade, além de dar uma resposta lá fora, no trabalho onde a gente está, a gente precisa não esquecer que a nossa resposta dentro do nosso lar, ela precisa ser constante, ela precisa continuar sendo administrada segundo aquilo que a palavra de Deus nos chamou para fazer e ser a outra metade do nosso marido, ser a ajudadora dele, né? Não, o homem é o sacerdote, o homem é o cabeça da casa, do lar, né? Ele é o governo da casa. E nem sempre também o homem tem todas as verdades, né, pastora? Porque Também, como é uma metade, né? às vezes, uma metade, então tu precisa da outra para completar. Então, às vezes, tu dá o começo de um projeto e a esposa completa. E assim, vice-versa. Né? Por isso que existe o diálogo, né? O diálogo dentro da casa, o diálogo entre marido e mulher, o diálogo com os filhos, né? E tipo, o homem sendo o cabeça da casa também não dá autoridade para ele para escravizar a esposa. Com certeza. Mas também a mulher sendo submissa, ela também não pode se anular, ela tem que... Verdade. Então tem que ter um acordo, né? Uma conversa mútua, um diálogo, como a pastora mesmo falou, né? Eu entendo também que
esse tempo aí que as pessoas estão confinadas dentro de suas casas, na verdade, o homem, eu creio que ele precisou tomar algumas posições, Também, verdade. né, posições daquilo que ele foi chamado também por Deus. Coisas que talvez foram esquecidas, né, André? Coisas que, na verdade, a gente esqueceu de fazer, a gente achou que não deveria, ou talvez não fosse muito importante. Ah, não, agora não. Ou que não precisava, né, pastor? Mas assim, ó, não é pela falta de tempo, talvez sejam coisas necessárias que deveriam ser feitas, porque quando o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, era para ele cuidar, e muitas vezes nós, pelos nossos afazeres, e nós não fazemos, nós deixamos. Sim. Agora Deus pega e traz, eu creio que muitos lares, muitas coisas foram feitas. Né? Muitas coisas foram feitas, muitas decisões foram tomadas. Amém. Né? Muitos sacerdotes foram levantados verdadeiramente dentro dos seus lares, decisões foram tomadas, orações foram feitas dentro das casas. Muita consciência, né? Muita consciência, muito diálogo, muito conserto foram feitos. Eu creio nisso, né? Que foram feitos muitos concertos, muita coisa foi feito dentro do lar, porque o Senhor, ele traz o homem de volta para dentro de casa. E é uma coisa que devido à correria do dia a dia, devido ao ativismo que o mundo em si entrou e que as pessoas, né, que o mundo impôs e as pessoas precisam dar uma resposta para esse sistema, foi esse tempo também para mostrar que a gente fica muito tempo fora da casa, né? A gente passa muito tempo na rua, a gente passa muito tempo lá fora, a gente passa muito tempo com pessoas, mas a gente esquece às vezes de passar um tempo com as nossas pessoas. E, né, André? nessa pegada aí que a gente está muito fora, gerou nessa quarentena uma piada, né? Um dito popular aí, que tipo que os caras estavam se falando assim, agora eu preso dentro de casa, conheci a minha esposa, a minha mulher, até parece ser gente boa. Então o que isso quer dizer? Que a gente passa mais tempo conhecendo os estranhos do que quem está na nossa casa. Então eu creio que foi tudo um trabalho de Deus que chegou e proporcionou esse tempo. Com certeza. Talvez esse vírus nem vai ser tão letal como estava sendo esperado, mas vai ser mais para a vida. Com certeza. Salvar a vida de casamentos e casais do que para a morte. O pastor Orlando falou algo muito tremendo. Hoje nós estávamos conversando e ele falou assim, Deus, tu já deu o teu recado. Sim. Deus, ele deu um recado para o mundo. Ele deu um recado para a nação brasileira. Ele deu um recado. A resposta, né? Agora nós temos que dar uma resposta para ele dentro de tudo isso. A palavra de Deus diz que se nós obedecermos a palavra, ele abençoa nós na entrada, na saída, onde nós estivermos. Mas se também nós não obedecermos os princípios, as leis, as regras, ele também feriria a terra. Não é verdade? Então eu digo assim, mesmo que Deus fira a terra, mesmo que ele tenha permitido toda essa situação pela qual nós estamos passando, mesmo que seja toda a permissão dele, que é o que eu creio, porque nada acontece na nossa vida sem que seja com a vontade dele, nem um fio de cabelo nosso cai sem que seja com a vontade dele. Né? Então você que está nos ouvindo, você tenha certeza de uma coisa na sua vida: Deus não perdeu o controle continua sendo dele, não é verdade? Então a gente precisa entender que Deus, ele pega uma maldição e ele transforma em bênção. Então toda essa situação pela qual nós estamos passando foi como você falou, né? Deus pegou tudo isso, né? E ele nos está dando a oportunidade, a chance de tomar posições novas, como o pastor falou. De ter aquele entendimento de o que eu preciso reorganizar na minha vida, o que eu preciso priorizar na minha vida, não é verdade? Tipo em questão de jardim, que planta que precisa dar mais atenção, que área, né? Que, qual é a espécie, o que dentro da tua casa, o teu jardim está precisando de um cuidado a mais. Às vezes, que nem até essa semana eu estava cuidando de umas plantinhas que eu tenho lá em casa, a minha sogra fala muito assim, André, tem uma folhinha seca, você tira, porque essa folha ela puxa toda a vitamina da planta e ela está seca, ela não vai mais viver. Então é isso que a gente tem que cuidar, a gente tem que ver que às vezes tem alguma coisa dentro do teu relacionamento, dentro da tua casa, que está sugando toda a vitalidade da tua vida, da tua família, e ela não precisa estar mais ali, ela já morreu, já passou o tempo dela, né? Então é isso que a gente tem que ter um cuidado, né? E como eu falei, o tempo não para. Deus proporcionou esse tempo, logo vai voltar toda a correria e você vai dizer, eu não tenho tempo, eu não tive tempo.
Deus deu a oportunidade, então vamos verdade. aproveitar, né? É verdade. E uma última coisa aqui que Deus me deu, assim, como que a gente perde esse jardim? Porque tem um momento que alguns, eu não vou dizer, né, que eu não quero perder, como Amém. os pastores também Sim. não, mas eu acredito que tem alguns que perdem. Como assim, há um divórcio, em algum momento a pessoa sai dentro desse jardim. Se encontra lá em Gênesis 3:23. Que após ali, né, na história bíblica, depois que Adão e Eva pecam, Deus dá o castigo deles, vem essa passagem assim, ó: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra do qual havia sido formado. Por que Deus expulsou o homem do jardim do Éden? Porque ele pecou. Então o que vai te tirar dentro do teu lar, dentro do teu jardim, é o pecado. Então, Verdade, se a gente está cultivando e olhando para o que é nosso, cuidando, ou cumprindo as palavras que Deus deu, né, que é o cuidar e o cultivar, nós não vamos estar correndo esse risco. Então vamos ter essa vigilância, né, para não pecar, não deixar o pecado entrar dentro da nossa casa. E uma que, chamando a atenção para isso daqui, né, a gente só vai perder o nosso jardim se nós não o cultivarmos com as medidas certas e corretas. Não é verdade? Então, como... Que não o cumprimento do cultivar também é um pecado, né? Claro, porque é uma ordem cultivar. Por isso que eu digo, mas a terra ela precisa de um tratamento muito especial para um bom cultivo, não é, pastor? Sim. Precisa adubo, precisa mexer com a terra. Tem coisas que às vezes vai ser preciso mexer. Ela não pode ficar parada. A terra não pode ficar parada, porque se a terra fica parada, ela soca, ela fica seca, fica pisada. Então a terra precisa ser mexida. Não é verdade, pastor? Precisa. É passado o arado, não é? Muitas das vezes, talvez esse vírus venha para passar o arado em muitas coisas. Mexer, né? Mexer em muitas coisas, em muitos alicerces, colocar no lugar algumas coisas. Então, o cultivo da terra, ela não é só o sacerdote sentar e expor a palavra, ensinar a palavra, se o sacerdote não viver ela. Né? O cultivo da terra não é só a esposa ser uma boa dona de casa, uma excelente boa de casa, cozinhar bem, né? Cozinhar bem, né? Não é só isso. A esposa, ela também precisa aprender, junto com o marido, cultivar essa terra. Cultivar a terra do marido. Hoje em dia a gente fica pensando assim, quantas vezes, às vezes, nós não cultivamos a terra do nosso marido, dizendo para ele que ele está bonito, dizendo para ele que ele é um bom homem, que ele é um bom pai. O arado vem, na verdade, para tirar as coisas do lugar, porque a gente está num sistema tudo sempre igual. Metódico, né? Estamos confortável. Então vem esse arado para mexer a terra, para fazer... E aí vai surgir muitas questões que às vezes uma discussão de 10 anos atrás, que se passou como sarado, agora vai aparecer, vai começar a doer. Aí vai ver se está sarado mesmo ou não, né? Não está. Então, é esse tempo que nós estamos. Eu acredito que Deus está fazendo nós mexer a terra e acertar o que está pendente. Como eu falei ali quando nós começamos a nossa live dessa noite, que Deus mexeu em estruturas, Deus mexeu na estrutura da terra, Deus mexeu nas estruturas dos lares. Verdade. Né? Então, assim, essa mensagem que o André trouxe para nós, assim, esse compartilhar da mensagem, da palavra, é que, assim, muitas vezes nós deixamos de cuidar. E o Senhor colocou o homem lá, nesse jardim, que é o jardim do Éden, para ele cuidar. E muitas das vezes, com nossa dia a dia, nossa correria, né, nós não estamos aqui para te acusar de nada em nome de Jesus, mas nós estamos para compartilhar uma palavra que Deus mexeu. Deus mexeu aqui em casa também. Mas somos pastores, mas Deus mexeu também. Deus mexeu aqui em casa também, Deus mexeu na tua casa, tenho certeza disso. Do que eu estou falando. Deus mexeu com todas as estruturas, Deus está mexendo e Ele vai mexer ainda. O que nós temos que entender é receber esse tempo com entendimento. Amém. O que isso vai me trazer de benefício? Porque eu quero dizer algo para você, que está ouvindo nesta noite. Deus, depois que tudo isso passar, nós temos que sentar novamente, André, e dizer assim, até para nós mesmos, o que isso me trouxe de benefício, o que isso mudou a minha vida. Muita coisa vai ter que mudar. Com certeza, André, com certeza. Vai ser mais porque Deus, Ele não chega para mim e para a tua vida sem mudar alguma coisa. Simplesmente Ele não chega
como uma coisa parada ali, ó, um objeto parado, não, ele entra na nossa vida e ele mexe alguma coisa. Então isso eu tenho certeza que eu estou dizendo, André, que Deus, ele vai mexendo, ele está mexendo com grandes estruturas. Sim. Essa mensagem ela é linda e maravilhosa, André. Muito linda, porque Deus, ele deu para o homem cuidar. Muitas vezes os nossos afazeres não deixam a gente cuidar. Ah, porque você não quer cuidar? Não. É por causa dos afazeres, é muita coisa, às vezes, na nossa cabeça. A gente não para cuidar. Não prioriza, Deus né? Não prioriza, exatamente, essa é a palavra, não prioriza. E como não tem o tempo, não tem aqueles 24 horas de convívio, o pessoal acha que está tudo bem. E como é difícil 24 horas de convívio, né? Por isso que se tá, Como gerou é difícil muita piada e muita 24 história. horas de convívio, gente. Gerou muita piada, muita história aí que, Muitas tipo, piadas. vi muitas histórias assim, atendimento da polícia, de homicídio 0, assalto 0, briga de casal lá, 1000 e pouco. Pois é. Por quê? Porque tu vive 1 ou 2 horas com uma pessoa estranha, porque querendo ou não, são 2 pessoas de culturas diferentes dentro da mesma casa. Verdade. É uma coisa, agora você viver 24 horas com essa pessoa, Sim. já vai mexer em coisas que você deixou paradinho lá. Exatamente. Que agora é a hora de consertar e mexer. E por mais que a gente fique aquele tempo junto, por mais que a gente tenha aquele tempo junto, como o pastor e eu, a gente já está 24 horas junto há 8 anos, 7 anos, 7, 8 anos, a gente já está nessa pegada, né, de quarentena, né, junto, andando junto, conversando, porque a gente trabalha só na obra, então já é um tempo, mas a gente Total tem... sozinha assim, Não, né? a gente tem aquela fugida, né? Sim. Dá para ir para casa do amigo, Ou vem gente dá em para ir casa, tomar né, um café, pastora? dá para ir na padaria, né? Vem gente em casa. Agora, 24 horas, né? Só os dois ali. Se não buscar de Deus, se não buscar, né, pastor, aquela intimidade que a gente tem que ter com Ele direto, a gente não consegue entrar nesse lugar. Por isso que Deus veio para mudar essas estruturas, mudar muitas coisas dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas. Para chamar a atenção, para a gente olhar para dentro da nossa casa mesmo. Verdade. Exatamente. Eu creio que nós tínhamos que, para passar para essa noite, é isso aí, né, André? Amém, pastor. Né? Sim. Então, na verdade, nós queremos agradecer em nome de Jesus pela sua atenção, por você dar os teus ouvidos para nos ouvir. Amém. Eu creio que é uma forma de nós estarmos liberando a palavra do Senhor, como o André trouxe nessa noite. O André foi muito feliz, todas as colocações que ele trouxe para nós nessa noite. Né? Entendemos que o André é um homem de Deus, um homem que tem se alinhado com o céu, É um leal, né? a casa dele. Procura ser. É um homem que tem se alinhado com o céu, com a obra, com as coisas que vêm do reino de Deus. E o bonito que a Nós gente somos vê, pastor, é gratos. que o André, ele trouxe aquilo que ele está vendo. É verdade. Né? Nós precisamos entender que a gente precisa trazer essas coisas que a gente está vivendo. Não adianta eu vir falar de algo que não está mexendo comigo, né? certeza, Então é com fácil certeza. apontar e acusar, dizer, não, vamos fazer isso, mas não vamos, né? Então nós temos que trazer a palavra sempre vamos, temos. Então é isso que Deus tem trazido para esses dias. Amém. Amém. Então nós queremos orar, nós Amém. queremos orar junto com os nossos irmãos. Amém. Você que está aí na sua casa, quero agradecer por você nos acompanhando. Obrigado, André, por você ter vindo aqui na nossa casa. Né? Muito obrigado. Né? E se a gente estende esse convite para mais dos nossos irmãos, na verdade o André ele mora aqui perto da nossa casa aqui em Indaial, então fica mais fácil também. A gente precisa respeitar as barreiras, precisa Verdade. respeitar as leis, porque se nós não cumprir a lei daqui da terra, como nós vamos cumprir a lei do homem? A lei de Deus, quer dizer. Então, fica mais fácil para os que estão aqui, Sim. né? Nós temos os nossos irmãos que moram em Blumenau, gostariam de estar aqui, tenho certeza disso, mas devido a esses problemas não estão. Mas também não é por isso, André, é porque você é um homem de Deus mesmo, Verdade. e você está aqui, da nossa vontade, mas eu creio que é mais da vontade do Senhor. Amém. Amém, porque Ele vai te usar muito nessa terra ainda. Nós queremos deixar uma palavre, quero agradecer Amém. a presença da pastora Márcia, né, por ela estar aqui também Que está conosco, sempre presente. está sempre presente, né, está sempre Não tem pra onde presente, fugir. não tem para onde escapar. Oh, né? glória a Deus. São 37 anos de convívios, né? Então, nós queremos deixar uma palavra
dizer que o Senhor te abençoe, Amém, que o Senhor. Senhor Em nome de guarde a Jesus, tua Pai. família, guarde a tua casa. Talvez esse tempo foi um tempo que o Senhor mais trabalhou na tua vida, talvez na tua paciência, talvez trabalhou na tua perseverança. Né? Vocês que têm filhos pequenos, nós não temos mais filhos pequenos, mas aquele que tem seus filhos pequenos, no caso é o André, eu sei assim que talvez também Deus trouxe os sacerdotes para ele analisar essa área também. Sim. Porque a gente sabe que não é fácil, mas assim, ó, para nós olharmos com carinho para os nossos filhos. Verdade, Amém? Deus. Principalmente para os nossos filhos. Pastor, até fazendo uma colocação, Sim. eu vi muito esses tempos aí de homens que têm filhos pequenos, só que não tem aquele compartilhar com a esposa no cuidado, no dia a dia. Aí eu acredito que essa quarentena trouxe até Trouxe também. essa Verdade. situação, né? Sim. Eu até soube de uma situação que a esposa não parou, ela está indo trabalhar e o marido teve que ficar em casa com as crianças. Agora então Olha ele vai que ter uma lindo. experiência Exato. que Que até lindo. então ele não tinha. Exatamente. Então olha que é lindo, isso ó. que eu mexi na terra que Deus está fazendo nessa Verdade, quarentena, né? verdade. Então eu acredito que passar isso, o sacerdote que está nessa situação, cuidando dos filhos, vai dar muito mais valor para a esposa Com que fica em certeza. casa. Ah, Que vai. tem muito desse assim, a mulher só fica em casa. Quando só ficar em casa, irmãos, eu sei é tão porque eu simples. tenho muito disso também, tem que ter muita paciência de Deus, Tem que ter, né, muita André? sabedoria, criatividade. Amém. Então entendemos assim, num modo geral, irmão, que Deus ele faz, ele veio para que nós venhamos entender. Então, como eu disse, muitas coisas, nós vamos entender os porquês. Porque, na verdade, se você está esperando uma resposta do céu, ela vai vir em nome de Jesus para você. Amém. Talvez toda a expectativa tua nesse tempo. E está no Senhor, a nossa está no Senhor. Amém. Tanto a André, quanto a pastora, quanto a mim, quanto o neto que está atrás da câmera, com certeza a nossa expectativa é o Senhor. É verdade. Nós queremos Jesus. deixar essa mensagem para o teu coração nessa noite, que o Senhor guarde a tua casa, guarde a tua vida. Daqui a pouco nós estamos novamente na nossa correria, nesse corre, mas entendemos que algumas coisas Não vão mais ser nós as mesmas. não serão mais as mesmas, pastor, exatamente. Não serão mais as mesmas. Não pode mais Existe ser as um mesmas. Existe um Deus que está cuidando tanto da minha casa quanto da sua casa, Amém. está cuidando da casa do André, ensinou muitas coisas para ele, para mim, para a pastora. Nós estamos aprendendo e nós queremos servir a você. Amém. Amém? Nós queremos servir a tua casa. Nossos cultos logo vão começar. E a saudade, irmãos, é muito grande de estar novamente reunido com os irmãos. É verdade. Em prol do que, irmãos? Para glorificar o nome do Senhor. Porque nós entendemos que é dele, para ele, todas as coisas são para ele, tudo vem dele. Amém. Nós queremos abençoar a tua casa. Amém. Em nome Quer de dizer mais Jesus. alguma coisa, Então, né? pastor, amém isso. Amém? Amém. Pastora? Não, tá na bênção, tá tranquilo. Amém. Nós agradecemos, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.